O Leandro Ferreira pergunta: você poderia analisar o BR ou F11? Então, hoje nosso assunto vai ser fundos imobiliários de lajes corporativas. A gente vai entender todo e tem alguns detalhes que você precisa entender desse fundo imobiliário. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo? Antes de eu começar a investir, de eu entender sobre esse universo de investimentos, eu queria ter uma renda passiva. Eu pensava, eu vou juntar um dinheiro suficiente que eu posso comprar uma sala comercial, tipo essa que você está vendo, eu posso alugar, porque dinheiro para comprar um prédio eu não tenho, mas para a gente comprar uma sala igual essa, eu preciso de uma quantidade substancial de dinheiro, então eu iria gastar muito tempo da minha vida juntando esse dinheiro para ter essa sala e ver a possibilidade dessa sala estar alugada. Aqui nesse prédio existem várias salas que estão para alugar há mais de 2 anos, para você ter uma ideia. O interessante de quando você investe em fundos imobiliários é que eu posso ter um pequeno pedaço das melhores salas dos prédios corporativos, dos escritórios, das salas do Brasil, de Belo Horizonte, de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, por todos os lados. Eu posso ter um pouquinho de cada uma dessas salas e melhor, eu posso começar já a investir com os meus R$100, por exemplo. Eu não preciso juntar 200 mil para comprar ali. Então, esse é o benefício de você investir nos fundos imobiliários de lajes corporativas. Então, eu compro uma cota de um fundo e ele me dá direito a um pedacinho da sala onde eu recebo o aluguel todos os meses. Então, para o pequeno investidor, isso é muito interessante. Quanto mais dividendos ele vai me pagando, mais eu vou reforçando esses novos investimentos e aumentando o valor da minha proporção desses imóveis. Entendeu o que eu quero dizer? Mas temos que tomar cuidado para analisar os fundos imobiliários de lajes corporativas. No caso aqui, o BROF, que foi um inscrito que pediu para a gente analisar para ele é um imóvel, ele é um fundo imobiliário considerado renda, para que receber aluguéis, que nasceu nesse ano. Ele é muito novo, 5/4/2023 foi a data inicial, e ele conta com apenas 7.500 cotistas, tá? O valor patrimonial dos imóveis que esse fundo tem vale 1,2 bilhões. Porém, o mercado está aceitando pagar apenas 786 milhões. Então, é um valor bem discrepante quanto ao que o fundo valeria. Você vai entender o porquê. O dividend yield pago nos últimos 12 meses está em 6,7% dentro da categoria de lajes corporativas para fundos imobiliários. Ele conta com 2 imóveis apenas e tem 5% de vacância. Então, um ponto positivo aqui para baixa vacância. Também ponto positivo que a taxa de administração dele é bem pequena e não cobra taxa de performance. Então, entendendo um pouco desse fundo imobiliário, ele vem crescendo no mercado muito rapidamente por pouco tempo. Então, olha só, a entrada do BROF no índice de fundos de investimento, então ele entrou no IFIX, Então, o rendimento mensal no valor de 54% de cota que ele paga de dividend yield, aqui o gestor está falando que é 9,6%, porém, isso depende do valor da cota do dia que foi realizado o cálculo. Então, e uma coisa bacana que eu vi do BROF é que ele não possui nenhum tipo de endividamento. Então, esses são os pontos positivos. Só que por que então que as cotas vêm diminuindo o seu valor? O valor patrimonial vem decaindo. Será que aconteceu alguma coisa? Será que é para a gente ficar preocupado? Hoje ele está valendo R$60 e teve uma queda aí nos últimos, de janeiro para cá, de 4,97%. O que a gente precisa analisar com isso? Primeira coisa, a gente vai analisar aqui os ativos. Ele tem apenas 2 imóveis. Então ele tem um imóvel que é o Passeio Corporate, que fica no Rio de Janeiro, que está ocupado em 94% da sua estrutura e ele vale 1,1 bi. Então, praticamente, a maior parte do patrimônio do fundo imobiliário está neste único imóvel, no Passeio Corporate. Ele tem um outro imóvel, que chama Águas Claras, aqui pertinho de mim, em Minas Gerais, que está 100% ocupado, porém ele tem um valor patrimonial de 43 milhões, bem pequeno com relação ao outro. E este Passeio Corporate, que é o imóvel onde ocupa a maior posição do fundo imobiliário, está numa área bem bacana no Rio de Janeiro. É uma área onde a gente está perto de aeroporto, está perto da transição para Niterói, está perto da área central. Então é um imóvel bem atrativo no sentido de movimentação dos negócios, Então,
que o gestor fala sobre o passeio corporate que você precisa analisar? Ele vem buscando novos clientes a cada dia para ocupar esse restinho dos 5%, ele conseguiu uma nova locação e a ocupação do edifício, que antes era 94,42%, passou para 94,6%. Isso sinaliza para a gente uma preocupação com a gestora em que está ali fazendo a ocupação desses imóveis que estão, dessas salas, né, dessas partes que precisam ser locadas, tá bom? E o edifício Águas Claras, que fica aqui em Nova Lima, ele é ocupado pela empresa Vale. Então, ele é um imóvel que foi construído para a empresa Vale. E ele está aqui pertinho de mim, estou em Belo Horizonte, e ele está em Nova Lima, logo bem do lado aqui. Fiquei até com vontade de ir lá conhecer, talvez eu vá lá, para a gente dar uma analisada. E sobre esse Águas Claras, presta atenção que você vai conseguir fazer a ligação do preço da cota, do dividendo e o que está acontecendo com o fundo. Olha a carta do gestor aqui. O imóvel segue 100% ocupado pela Vale desde 2010, conforme o contrato atípico, que foi um contrato build to suit. O que é isso? O fundo construiu este imóvel para as demandas e as necessidades específicas da Vale. Então, esse vencimento do contrato build to suit vai ser em 19 de abril de 2025 e depois terá um novo contrato típico diferente. Então, sim, trata-se de um novo contrato típico com pagamentos mensais no prazo de 60 meses, cujo valor da locação será determinado em até 120 dias antes do início do novo contrato. Certo? O que a gente precisa analisar que está acontecendo? Olha só, é importante ressaltar que nesse mês, conforme já mencionados nos relatórios anteriores, esse edifício Águas Claras teve o pagamento da Vale postecipado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Vale paga depois. Ela ocupa primeiro e vai fazer o pagamento depois, no ano seguinte. Então fica, teoricamente, com um ano de atraso que impacta ali os dividendos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o fundo vai receber os seus dividendos totais, praticamente ele não está recebendo os dividendos ou os aluguéis da Vale, ele vai receber só ano que vem. Ele está recebendo só do passeio corporate. Então isso pode estar impactando no valor da cota, jogando para baixo, porque o mercado está considerando que esse imóvel talvez nem exista. Então por isso você tem um dividendo um pouco menor e por isso que essa cota está com esse nível de promoção. Ponto positivo é que com a entrada do fundo no IFIX, as taxas de administração estão sendo cobradas pelo valor de mercado, não pelo valor patrimonial. Então as taxas não são cobradas a partir do 1,2 bi que vale o patrimônio, e sim dos 700 e poucos milhões que o mercado está negociando, tem uma diminuição na taxa. Entendeu esse ponto? Tá bom? Então olha só, o fundo se manterá em torno de menos de 60 centavos por cota nos próximos meses, devido ao pagamento dos aluguéis da Vale ser iniciado em julho do ano que vem. Então esses 7 centavos de diferença, igual ele está cobrando aqui, distribuindo 53 centavos, porque faltam os 7 centavos que a Vale vai pagar a partir do ano que vem. Então quem é cotista do fundo vai começar a receber mais dividendos no ano que vem, entendeu? Tá gostando do conteúdo? Conseguiu aprender? Compartilha com quem está começando. Para mim é muito importante, a gente precisa fazer esse canal aqui crescer um pouquinho, tá bom? E a sua receita de locação, ela vem de bons inquilinos. A gente tem a Caixa, a Estônia, a Vale, a Regus, a gente tem várias empresas de finanças, várias empresas de setores mistos. Isso faz com que o fundo tenha uma certa diversificação de clientes. Apesar dele ter 2 imóveis, ele tem muito mais clientes, o que dá um pouco mais de segurança ali no fundo imobiliário, no recebimento dos dividendos, certo? Então, ele tem aqui um ponto que eu achei assim, diferente dos fundos imobiliários que eu estou acostumado a investir, é que a maioria dos contratos aqui são contratos típicos que seguem o regime da economia normal. Então, o contrato atípico, quando o inquilino quer sair antes do vencimento do contrato, ele tem que pagar todos os aluguéis que ficaram faltando. No contrato típico, não necessariamente isso acontece. E para a gente entender sobre esse fundo, mesmo assim, ele vem pagando aqui os dividendos recorrentes
desde o seu início, né? Então, tá muito cedo para a gente discutir isso, mas ele mostra que ele começou pagando muito bem, depois ele se estabilizou ali em torno de 50 a 60 centavos, e eu acredito que ele vai manter isso daí, porque para a gente comprar essas cotas do BROF11, a gente vai pagar R$ 60,35 hoje, que dá um desconto de 44% no valor da cota. Então, isso torna um pouco atrativo também, apesar dos seus riscos. Ele paga um dividendo de 55 centavos nesse último mês aqui, sinalizando um dividend yield mensal de 0,9, bem em linha com o que a gente acha interessante. Quais são os pontos positivos do BROF11? A gestão é bem clara, específica, explicando tudo, eu gostei. Os inquilinos são de empresas grandes. O preço atual faz ficar o fundo mais atrativo para você entrar. Ele tem um yield considerado um yield de mercado, um dividend yield de mercado nada exagerado para dar risco ao fundo. E você pode fazer um aporte baixo nos FIIs de lajes corporativas que são negociados aí a 100, 100 e poucos reais. O que eu não gostei desse fundo foi poucos imóveis, apenas 2, contratos típicos, o provisionamento da Vale para o ano que vem, então ele está gastando dinheiro com isso também, e a localização dos imóveis, gostaria que tivesse mais diversificação. Quando você for comprar uma cota de um fundo imobiliário de laje corporativa, o que você tem que tomar conta? Quais são os números de imóveis? Quantos prédios esse fundo tem? Claro que esse fundo aqui é um fundo novo. Se ele fizer uma nova emissão de cotas, possivelmente ele pode comprar outro prédio ou comprar a participação em outro prédio e crescer mais o fundo, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Além de você olhar quantos prédios esse fundo tem, se ele é monoativo ou não, a gente tem que ver quantos inquilinos estão presentes nesses imóveis e qual a participação desses inquilinos. Esses inquilinos são bons, são grandes, eles têm um rating legal. E outra coisa mais importante é a vacância. Estão tendo muitos lajes corporativas com uma vacância alta. Eu pesquisei aqui para trazer para gente. Se você não tem, assim, nenhum fundo de laje corporativa e quer iniciar, talvez você começar por um fundo mais consistente, é interessante. Porém, se você visa um longo prazo e acompanhar todos os meses a gestão desse fundo aqui que a gente está conversando, quem sabe você não esteja comprando essas cotas num preço muito atrativo agora, para que no futuro, além dos dividendos, você desfrute também da valorização da cota. Então, só que essa é uma decisão que você tem que tomar sozinho aí, com o seu próprio cérebro. E eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, se você ficou feliz, mais motivado, gostou da nossa análise, deixa like no vídeo, se inscreva aqui no canal, preciso da sua inscrição. Ativa o sininho, tem vídeos frequentes. Toda vez que sair vídeo, você vai receber a notificação. E comente aqui o que você achou da análise do BRFO11. Tá bom? Eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais.